Sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula de oclusão, dando seguimento à questão de montagem de modelo inferior em relação cêntrica no articulador semiajustável. A gente já discutiu alguns conceitos sobre a utilização desse articulador semiajustável, já discutimos alguns conceitos sobre movimentos mandibulares, já discutimos conceitos sobre mialgia, sistema nervoso central, como isso regula essa movimentação muscular. E hoje nós vamos discutir sobre a confecção de um aparelho para fazer uma desprogramação neuromuscular. Então vamos imaginar o seguinte caso. O paciente chega no seu consultório e ele tem um desgaste dentário. Ele já tem um problema de desgaste dentário. E você precisa quantificar quantos milímetros você precisa preencher deste dente para restabelecer a dimensão vertical de oclusão desse paciente. Então, esse paciente tem perda da dimensão vertical de oclusão, diminuição da dimensão vertical de oclusão, através do desgaste das cúspides de contenção cêntrica. Então, os dentes estão planos, quase que sem cúspides, e você precisa planejar, você precisa quantificar a altura dessas cúspides. Lembrando que a altura dessas cúspides não pode ser feita de modo empírico. Você não pode pensar, vou fazer uma cúspide de 3 milímetros. Mas por quê? Por que 3 e não 2? Por que 3 e não 4? Então, para isso, nós precisamos montar os modelos desse paciente. Esses modelos obtidos através de moldagem em alginato e obtenção de modelos em gesso, modelos de estudo. Professor, para que serve um modelo de estudo? Para estudar. Então, o modelo de estudo ou modelo de diagnóstico é justamente para você estudar o caso do seu paciente. É em cima desse modelo que você moldou a boca do paciente da forma que está. Os dentes estão desgastados. Você moldou e montou dessa forma. Mas qual o engrenamento do modelo superior no inferior? A gente lembra, o superior a gente montou ele no articulador com arco facial. Então, o modelo superior foi montado no articulador semiajustável com o auxílio do arco facial, seguindo todo aquele protocolo que nós demonstramos para vocês em laboratório, que nós fizemos aquele workshop, onde vocês já montaram o arco facial uns nos outros, e agora a gente precisa montar o modelo inferior para justamente fazer esse engrenamento. Se eu simplesmente pegar o modelo inferior, encaixar no superior e montar, qual a relação da maxila em relação à mandíbula, ou seja, relação maxilo-mandibular, eu estou montando esses modelos. Estaria montando esses modelos em máxima intercuspidação habitual, ou seja, MH. Professor, é válido montar esses modelos de estudo, de diagnóstico em MH? Neste momento, não. Por quê? Essa MH, esse engrenamento, é um engrenamento errado, porque esses dentes estão desgastados. Então, eu não posso confiar nessa montagem, eu não posso confiar nessa posição. Eu precisaria de uma posição onde os dentes tivessem espaço entre eles, para eu quantificar quanto seria esse espaço e aí sim planejar minha reabilitação. Professor, mas qual que é a posição maxilomandibular que tem esse espaço entre as arcadas? A essa posição maxilomandibular que tem espaços entre os dentes e um conforto muscular e esquelético, damos o nome de relação cêntrica. Então, a relação cêntrica não depende de dente, é uma relação maxilomandibular que não depende de dente. Você consegue obter relação cêntrica até de pacientes desdentados. E a melhor posição da maxila em relação à mandíbula. Lógico, a maxila é
fixa. Então, quem que você vai movimentar para obter essa relação maxilomandibular é justamente a mandíbula. Então, na obtenção da relação cêntrica, nós iremos manipular essa mandíbula até ela ficar numa posição correta. Mas lembrando, não é MH, não é protrusão, não é guia canina, nenhum desses fatores, porque essa posição não depende de dente. Dente não pode estar encostando em dente quando da obtenção da relação cêntrica. Aí algum aluno me pergunta, professor, relação cêntrica, sempre não terei o toque de dente? Na relação cêntrica, sim. Mas pode ocorrer o que nós chamamos de oclusão de relação cêntrica. É quando a MH, ou seja, a máxima intercuspidação de todos os dentes, coincide com a relação cêntrica. Então, se eu tiver a posição maxilomandibular em relação cêntrica e o engrenamento de todos os dentes, a esta posição chamamos de oclusão de relação cêntrica, ORC, oclusão de relação cêntrica, ok? Vamos iniciar a aula com um vídeo demonstrativo sobre a confecção desse anteparo, desse protocolo, que é a confecção do jig. O que nós temos que ter em mente? As funções desse jig. Ou seja, para que eu vou confeccionar esse jig, para que ele vai, como ele vai me auxiliar. Inicialmente, eu preciso imaginar quais são os materiais necessários para a confecção desse jig. Nós precisaremos da vaselina, um papel alumínio, o pote Dapen, a espátula 7 e resina acrílica ativada quimicamente, ou seja, é uma resina acrílica que tem a sua polimerização por reação química espontânea sem a necessidade de alteração de temperatura. Por que eu estou fazendo essa afirmação? Porque existe um outro tipo de resina acrílica, as termopolimerizáveis, que há necessidade de aquecimento dessa resina acrílica para que ela ocorra a polimerização, ou seja, vocês ainda não tiveram contato com esse outro tipo de resina acrílica e vocês vão utilizar a resina acrílica quimicamente ativada, é aquela que nós utilizamos lá na disciplina de morfologia e escultura dental, justamente para fazer o casquete. Então é esta resina que vocês vão utilizar para a confecção do jig. Professor, por que essa resina? Essa resina ela tem uma estabilidade dimensional muito boa e uma fidelidade de cópia muito boa. Nós iremos copiar o formato dos dentes anteriores e superiores dos incisivos centrais, justamente para gerar uma peça, para gerar uma desoclusão de todos os dentes. Então, para isso, eu preciso de uma peça bem adaptada, uma peça bem fiel ao formato do dente do meu paciente. Por isso, da utilização desse tipo de resina acrílica, ok? A vaselina, ela é fornecida pela farmacinha da instituição. O papel alumínio já recortado também é fornecido pela farmacinha da instituição. A própria instituição fornece esse material. Os potes Dapen são os seus potes Dapen que vocês já adquiriram lá no primeiro período. A espátula 7 a espátula que você tem também desde o primeiro período, e a resina acrílica a instituição também fornece. Então, todo o material de consumo necessário para a confecção do jig, a instituição fornece, sendo necessário que você leve o seu material, seu instrumental clínico normal, ok? Obtendo esse material e sempre lembrando que vocês vão utilizar esses materiais uns nos outros, é necessário que alguns desses materiais tenham uma certa. Vocês observem que alguns desses materiais não podem ser emprestados. Por quê? Exemplo, muitos alunos esquecem a broca, essa é uma broca Max Cut,
para utilização em peça reta, em baixa rotação, e nós não podemos emprestar estas peças para outro aluno durante a utilização clínica. É uma contaminação cruzada, então não tem como executar uma clínica de confecção de gig se você não tiver uma broca Max-Cut montada no seu box para atendimento do seu paciente. E mesmo entre as duplas, eu preciso que vocês entendam que é uma broca para cada aluno, ou seja, se eu estiver atuando como operador, esta é a minha broca, que eu estou fazendo o ajuste do gig no meu parceiro que está sendo atendido. Quando nós invertermos a situação e eu me transformar em paciente, ele irá utilizar a broca dele para a confecção do meu gig, eu como paciente. Então, tenham isso em mente e vamos ter muito cuidado com essa questão da biossegurança, ok? Então, esse material também é necessário para o desgaste do gig. Não tem como executar a confecção desse gig na clínica sem baixa rotação, peça reta e a broca Max-Cut para o desgaste. Ok? A cera 7 a instituição fornece, então não há necessidade de levar esse material. A lamparina é a lamparina a álcool que vocês já adquiriram no primeiro período. Sempre lembrando da situação de limpar esse suspiro antes de acionar a lamparina, ok? Então, a primeira conduta é pegar o quadradinho de papel alumínio que é fornecido pela farmacinha. Você vai colocar na face vestibular, incisal e palatina dos dentes anteriores e superiores e com o auxílio do brunidor de amálgama, nós vamos brunir esse papel alumínio sobre esses dentes, justamente para fazer o arcabouço, o formato desses dentes. Qual a função desse papel alumínio? A função do papel alumínio é evitar que a resina acrílica, quando nós levarmos essa resina acrílica nessa região, ela não entre nas interproximais desses dentes anteriores e superiores, porque se a resina acrílica entrar nessa interproximal e polimerizar, nós não vamos conseguir fazer a remoção desse material. Ou seja, é um item de segurança para vocês que nunca utilizaram a resina acrílica quimicamente ativada, mais especificamente a Duralay, na boca de um paciente. Então, nós vamos colocar o papel alumínio, nós vamos brunir este papel alumínio, dando o formato correto do arcabouço desses dentes, e aí sim vamos colocar a resina Duralay em posição, ok? Então, colocamos tanto por vestibular, passamos na incisal e levamos até a palatina esse papel alumínio. Vamos fazer a manipulação da resina em pote DAPEN. Lembrando, a quantidade de líquido deve ser o mínimo necessário para a manipulação. Não devemos adicionar mais líquido do que o necessário. A resina na fase pegajosa, quando ela inicia essa fase pegajosa, posteriormente ela vai entrar em uma outra fase de manipulação dessa resina. E quando você observar que durante a manipulação ela já não gruda mais na sua luva, é o momento de atuação. É esse momento que você vai pegar essa resina e levar na boca do paciente. Você não pode levar essa resina nem muito fluida e nem muito rígida. É justamente nessa fase que você manipula essa resina, faz um bloco e leva na face vestibular dos dentes anteriores e superiores já com a resina quase polimerizando, ou seja, ela não está totalmente polimerizada, ela iniciou o seu processo de polimerização. Durante esse processo, você consegue identificar qual a fase correta, justamente por ela não aderir mais na sua luva. Você deve pegar esse bloco, levar na face vestibular dos dentes anteriores e superiores, contornar a borda incisal e prolongar a resina em direção à cervical palatina. Então, a resina acrílica vai envolver vestibular, incisal e a palatina desses dentes anteriores e superiores.
Não posso estender essa resina acrílica em tecidos moles, por quê? Se eu comprimir o tecido mole em paciente, esse tecido mole aceita a compressão. Então, eu aperto e o tecido mole é comprimido. A gengiva do paciente aceita essa compressão. Mas essa peça, esse jig, eu vou utilizar também no modelo. O modelo é feito de gesso, ele não aceita essa compressão. Ou seja, se eu fizer uma compressão na gengiva, quando eu tentar adaptar essa peça no modelo, não vai encaixar. Então, o jig deve ser confeccionado somente sobre estruturas dentais. Não deve ser prolongado sobre estruturas moles, não deve ser prolongado sobre gengiva, ok? Fazendo a adaptação da face vestibular, borda incisal e executa-se o prolongamento em direção à região palatina. Esse é o aspecto final do jig. Notem que na região palatina nós temos duas depressões, como se fosse um bico, uma ponta nessa região palatina. Essa ponta é necessária justamente para a obtenção do ponto da relação cêntrica. A relação cêntrica é obtida através só de um ponto. Eu não vou ter todos os dentes encostando, eu vou ter um ponto ao centro do jig na região palatina. Aqui nesta região é onde nós vamos identificar a relação cêntrica, ok? A face vestibular, pegando todos os incisivos centrais superiores, pode ser necessário estender um pouco mais em direção ao lateral, mas não devemos estender em direção à cervical comprimindo os tecidos moles, nem por vestibular e nem por palatina, ok? Então o jig tem esse formato de cunha, esse formato na palatina em forma de cunha. Ele é obtido através do formato dos dedos. Faça uma compressão nessa região palatina e essa compressão já vai gerar esse formato de cunha na palatina. Após a obtenção deste formato e antes da polimerização completa, ou seja, peguei e manipulei a resina, ela entrou na fase pegajosa, manipulei, levei sobre o papel alumínio, dei o formato correto. Está com o formato correto? Eu preciso remover o papel alumínio com cuidado e colocar esse jig num recipiente com água. O mais indicado é aquela cuba que nós temos para manipulação do alginato, aquela cuba com água, somente com água, e vamos depositar ali o jig juntamente com o papel alumínio. O jig deve ser removido da boca do paciente antes da polimerização completa, porque durante a polimerização da resina acrílica quimicamente ativada, ela ocorre uma reação exotérmica, ou seja, ela libera calor para o meio. Se eu colocar essa resina na face vestibular dos dentes do meu paciente e deixar a polimerização ocorrer por completa, irá aquecer os dentes do meu paciente e pode gerar uma injúria pulpar a essa região. Ou seja, antes da polimerização completa, eu vou remover o conjunto e vou colocar o jig em um recipiente com água. Então, antes da polimerização, remove-se o jig cuidadosamente para não ter a distorção e posso depositar num recipiente com água. O mais indicado, a cuba. Depois da polimerização completa. Então, a polimerização do jig vai ocorrer dentro da cuba de alginato somente com água. Você vai colocar o jig, esperar a polimerização completa. Polimerizou? Você remove o papel alumínio e volta o jig em posição. Voltando o jig em posição, é essa a imagem que nós esperamos. Qual que é a função desse jig? A função desse jig é justamente gerar o espaço entre os dentes, que os dentes não encostem uns nos outros. Então, eu vou gerar uma desoclusão de todos os dentes. Essa desoclusão de todos os dentes vai gerar uma desprogramação neuromuscular desse paciente.
Por quê? A mordida, o engrenamento está errado. Então, toda vez que o paciente morde errado, ele gera uma memória muscular e uma memória de posição mandibular. Então, eu não quero que esses dentes encostem de maneira errada. Então, eu não vou deixar os dentes encostarem. Então, eu vou fazer um jig justamente para gerar uma desoclusão entre todos os dentes, facilitando assim a desprogramação neuromuscular. Então, quando eu volto esse jig em posição, eu preciso observar o espaço entre todos os dentes. Meu paciente não pode encostar mais nenhum dente. Ele só vai encostar no jig. Ele só vai encostar no jig. Professor, mas nessa região posterior, regiões aqui do primeiro e segundo molar, parece que está tendo contato entre os dentes. Não, não está tendo contato. Essa é uma falsa ilusão que nós temos por sobreposição. Se você observar por vestibular, parece que tem um contato. Mas se você observar mesio-distalmente, não tem um contato entre os dentes. E para checar se tem ou não tem esse contato, existem alguns artifícios que nós podemos utilizar. Nós podemos utilizar ou um papel carbono, nós podemos colocar um papel carbono nessa região posterior, pedir para o paciente ocluir sobre o jig. Se o papel carbono prender, significa que tem o toque. Se o papel carbono não prender, significa que não tem o toque. Outra forma de utilização é pegar um fio dental e andar com o fio dental da região mesial em direção à distal. Se o fio dental não prender nesta região, significa que não tem toque entre os dentes. Se o fio dental prender nessa região, significa que tem o toque. Se tiver o toque de dente, significa que o seu jig está muito fino, está com uma pequena espessura. Então você precisa aumentar a espessura desse jig nessa região anterior, justamente para gerar desoclusão desses dentes posteriores. Professor, se a função do jig é um afastamento dentário e eu não quero que esses dentes encostem, por que eu não faço um jig mais volumoso possível e a partir desse ponto, num jig bem volumoso, eu já tenho a certeza que não vai ter o toque e não vai gerar problemas na minha desprogramação neuromuscular. Porque se você fizer um jig muito grosso, muito espesso, você vai abrir o espaço entre os dentes muito. E a relação cêntrica está no eixo final de rotação da mandíbula. Vou repetir. A relação cêntrica está no eixo final de rotação da mandíbula. Então a mandíbula está fechando, 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 fechando. Ela está quase encostando. Esse é o eixo final de rotação da mandíbula. Antes dela terminar de encostar, ela passa pela relação cêntrica. Então é nesse ponto que eu preciso abrir o espaço. Eu não posso abrir muito esse espaço. Se eu abrir muito esse espaço, eu estou longe da relação cêntrica. Então, o espaço correto é o espaço justamente no eixo final de rotação da mandíbula. Então, é quando meu paciente está quase fechando a boca. Para auxiliar durante a prática clínica a quantificação da espessura correta desse jig, nós iremos utilizar espaçadores na região posterior, ou seja, nós iremos colocar duas placas de acetato nesta região de molar, do lado direito e esquerdo, e vamos pedir para o paciente ocluir. Quando o paciente ocluir sobre essas placas de acetato na região posterior, vai ficar justamente o espaço necessário entre os dentes e gerando o espaço necessário para a confecção do jig, auxiliando assim na espessura desse jig e na obtenção de um espaçamento satisfatório no eixo final de rotação. Então, a espessura do jig
vai ser determinada justamente por esses dois espaçadores que nós iremos colocar nas regiões posteriores, abrindo assim o espaço entre os dentes, para não ter os toques entre os dentes e determinando assim a espessura do gig. Mesmo da utilização dos espaçadores na região posterior, após a confecção do gig, após a polimerização completa, volta-se o gig na boca do paciente e vamos observar se realmente nenhum dos dentes estão encostando. Se nenhum dos dentes estiverem encostando, significa que o nosso gig pode ser utilizado. Daí nós vamos dar continuidade aos ajustes desse gig. Se ao colocarmos na boca do paciente, nós observarmos que está havendo toques de dentes, principalmente na região posterior, significa que nós precisamos aumentar a espessura desse gig. Professor, preciso fazer outro gig? Não. Simplesmente manipular um pouco mais de resina acrílica, adicionar na região palatina desse gig. Assim, esse gig vai ficar mais espesso, consequentemente aumentando a espessura e aumentando o espaço entre os dentes. Então, caso você observe que está ocorrendo contato de dentes posteriores, basta adicionar um pouco mais de resina acrílica na região palatina, aumenta a espessura, aumentou a espessura, aumenta o espaço de abertura entre os dentes. Consequentemente, a desprogramação irá ocorrer, ok? Então, executa-se essa verificação do espaço entre as arcadas. O gig não pode gerar contato entre esses dentes. Na região palatina, devemos fazer alguns ajustes, deixando somente essa região central mais alta, justamente onde irá ocorrer o contato durante a manipulação da relação cêntrica. O ponto da relação cêntrica vai ser observado nesta região. Novamente, turma, vejam nessa imagem. Existe o espaço entre os dentes, mas quando eu observo na região posterior, parece-me que está tendo contato. Mas eu não posso afirmar que está ou não tendo esse contato. Por quê? Pela questão da sobreposição da imagem. Por vestibular, eu imagino que está tendo contato das cúspides, mas quando eu observo mesodistalmente, essas cúspides estão distantes. Então, a forma correta de se observar não é só visualmente. Você vai necessitar de um carbono, passar nessa região posterior e verificar se o carbono está prendendo. Se o carbono não estiver prendendo, significa que você tem um espaço entre os dentes. E lembrando, eu não posso abrir muito esse espaço, senão eu não estarei trabalhando na relação cêntrica, ok? Do lado, aqui uma foto do lado esquerdo do paciente, o mesmo deve ser observado pelo lado direito do paciente. Essa aqui é a metodologia de obtenção do registro. Nesse momento nós não vamos nos ater ao registro da obtenção da relação cêntrica, mas esse registro é feito com a lâmina 7, uma cera 7, aquece. Antes de dobrar essa cera, nós vamos colocar dentro da cera uma gaze, justamente para dar mais rigidez e evitar com que essas lâminas de cera 7 se desloquem. Então, ao dobrar essa cera 7, vocês vão colocar uma gaze dentro dessa cera, evitando assim, criando uma malha entre as duas faces dessa cera, evitando com que elas desloquem e dando mais rigidez ao nosso registro. Depois disso, executa-se a plastificação e o recorte dessa placa. O recorte da placa de registro é feito previamente no modelo inferior. Demarca-se o tamanho dessa arcada inferior e executa-se o recorte, justamente para obter uma placa de registro interoclusal do tamanho da arcada do paciente. Porque se você tentar levar a placa inteira na boca do paciente, não vai caber.
Então você já personaliza o tamanho da boca do paciente, o tamanho desta arcada e o tamanho do registro. Na região anterior deve ser feito um entalhe em V, justamente para fazer a passagem do gig. Então é dessa forma que se faz o registro interoclusal desses modelos. Na região anterior, o gig, e na região posterior, uma placa de cera 7. A diferença é que a nossa placa terá uma malha de gaze internamente à placa de cera 7. A cera não deve encostar no gig e o gig não deve encostar na cera, para não gerar distorção. Deve-se utilizar essa placa, leva-se em posição e, após a obtenção da relação cêntrica, nós iremos fazer o registro da relação cêntrica juntamente com o gig em posição. Executa-se a manipulação, o paciente oclui até encostar no gig. Se vocês lembrarem, esse paciente só está mordendo, só está encostando em cima do gig. Então, a hora que eu pedir para o paciente ocluir, executar a manipulação e levar o paciente em relação cêntrica, o gig está registrando a relação cêntrica e a cera também está registrando a relação cêntrica. A cera vai preencher justamente aquele espaço que nós deixamos entre os dentes. Nós não deixamos um pequeno espaço entre todos os dentes? Então, essa cera vai preencher esse pequeno espaço que nós deixamos entre a arcada superior e inferior. Logo, essa cera não pode apresentar furo, não pode apresentar perfurações após essa manipulação. Porque se a cera tiver um furo, significa que está tendo toque entre os dentes. E a gente acabou de discutir que não pode ter toque entre os dentes durante a manipulação em relação cêntrica. Para isso, essa cera dobrada é colocada juntamente com o gig, feita a manipulação e leva-se o paciente em relação cêntrica. A cera registra a relação cêntrica e o gig também registra a relação cêntrica. E é dessa forma que nós temos, então, o gig em posição e a cera em posição. Volta-se esse conjunto para o modelo e observa-se se existe a fidelidade de posicionamento entre o que nós estamos observando na clínica e os modelos. Professor, fiz o meu gig e ele encaixa na boca do paciente e não encaixa no modelo. Onde é que está o erro? No seu modelo. Então, o seu modelo está com distorção. Então, você vai ter que repetir a moldagem da arcada superior. Professor, fiz o registro e o registro não encaixa mais na boca do paciente. Se você fez um gig e depois que ele polimerizou, você tentou encaixar na boca do paciente, ele não encaixou novamente, significa que o erro está no gig. Você precisa confeccionar novamente o gig. O gig tem que adaptar perfeitamente, tanto na boca do paciente quanto no seu modelo de gesso. Agora faz sentido o preciosismo que nós cobramos de vocês inicialmente na confecção desses modelos. Porque um modelo com distorção nesse momento não nos serve. Você vai ter que voltar na primeira aula prática e fazer a moldagem do arco superior de maneira que o gig encaixe na boca do paciente e no seu modelo. Então, o posicionamento tem que ser o mesmo entre o modelo superior, a arcada superior do paciente e a arcada inferior, o modelo superior e o modelo inferior. Lembrando, o modelo superior já vai estar montado no articulador semiajustável através do protocolo de arco facial. Agora, esses registros, o gig, a cera em relação cêntrica, está servindo para que nós montemos o modelo inferior no articulador. Como que nós vamos fazer esse protocolo? Nós vamos inicialmente
pensar que se entre a arcada superior e a arcada inferior eu coloquei algum material, esse material não existia na boca do paciente. Eu adicionei um material. Eu adicionei a espessura do gig, eu adicionei a espessura da cera. Mas eu preciso saber qual é a espessura dessa cera. Como é que eu faço para quantificar a espessura dessa cera? Eu vou ter que imaginar quanto que essa cera tem de espessura. E lembrando que essa cera, a espessura dela, é mínima, é justamente só para preencher este espaço. Vou mostrar para vocês novamente aquela imagem do espaço. É só para preencher um pequeno espaço, então a cera ela vai ficar bem fina. Para quantificar a espessura do gig da cera, nós utilizamos um passo que é chamado de compensação do pino guia incisal, ou seja, compensação da espessura da cera no pino guia incisal. Vocês vão lembrar, pino guia incisal é aquele pino metálico que está preso no articulador no ramo superior. Quais são as funções do pino guia incisal? Executar a movimentação. Lembram que quando nós fizemos a movimentação de protrusão, lateralidade, vocês apoiaram justamente no pino guia incisal para fazer essa movimentação e definição do ponto zero. Ponto zero, para que serve o ponto zero? É um ponto que não está nem a mais nem a menos. É justamente o ponto zero. O ponto zero é aquele ponto onde nós temos o paralelismo entre o ramo superior e o ramo inferior. É a partir deste ponto zero que nós vamos fazer a nossa compensação do pino guia incisal. O articulador, depois que eu executar a montagem, ele tem que ficar paralelo, certo? Ele não pode ficar nem convergente, nem divergente. Ele não pode ficar abrindo e nem fechando o ramo superior em relação ao inferior. Ele precisa ficar paralelo. Para ele ficar paralelo, se eu adicionei material entre o ramo superior e inferior, eu preciso levantar mais esse pino, porque eu adicionei material. Se eu levantar o pino e compensar, quando eu tirar esse material, esse articulador volta a ser paralelo. Agora, se eu diminuir o pino, montar o articulador com a cera e o gig e depois tirar, ele vai fechar mais ainda. Ou seja, para fazer uma compensação desse pino guia incisal, eu vou levantar o ramo superior, porque quando eu tirar o gig e a cera, ele volta a ficar paralelo. Então eu vou montar esse articulador com a compensação de pino guia incisal e depois que eu remover o gig e a cera, ele volta na posição do ponto zero, que era onde eu queria. Ou seja, para fazer essa compensação, existe um protocolo. Qual é esse protocolo? Nós vamos primeiro fazer uma marcação. Pego o modelo superior, engreno, normal, em MH, engreno. O superior no inferior em MH. Levo em consideração a borda incisal dos dentes anteriores e superiores em relação a vestibular de dentes anteriores e inferiores e faço uma linha. Faço uma marcação. Essa é a primeira marcação da compensação do pino guia incisal. Existe espaço entre os dentes? Não, não existe espaço entre os dentes. Estou com a cera ou o gig em posição? Não, estou sem cera, sem gig, sem nada em posição. A este momento, nós chamamos de máxima intercuspidação. É como o paciente fecha a boca normal. Nós vamos lá na borda incisal dos dentes anteriores, superiores e na vestibular do inferior, isso no modelo, e vamos fazer um risco. Vamos fazer o primeiro risco nessa posição. Posteriormente,
colocamos a cera em posição. Eu não quero descobrir justamente a espessura dessa cera? Então eu coloco a cera em posição, vou novamente na mesma região da borda incisal de anteriores e superiores em relação a vestibular de anteriores e inferiores e faço um segundo risco. O primeiro risco foi sem a cera, o segundo risco foi com a cera em posição. Essa cera não abriu um espaço entre os dentes? Abriu. Que tanto de espaço? É justamente a diferença entre o primeiro risco e o segundo risco. O primeiro risco sem a cera, o segundo risco com a cera. Então é só pegar essa distância entre o primeiro e o segundo risco e eu já vou saber qual é a espessura da cera, ok? Então, faça o segundo risco com a cera em posição entre os modelos e depois com a régua milimetrada eu vejo a distância. Notem, 1, 2. A distância entre o primeiro e o segundo risco é de 2 milímetros. Ou seja, a espessura da cera que eu utilizei obteve-se 2 milímetros de espessura. Professor, sempre vai ser 2 milímetros? Lógico que não. Depende de cada arcada, depende de cada paciente, depende do engrenamento que esse paciente executar no momento da relação cêntrica. Por isso, cada um deve fazer a sua mensuração e executar o seu protocolo. Obtive, então, a medida de 2 milímetros. Eu vou pegar 2 milímetros e ir lá e alterar no pino guia incisal 2 milímetros? Não. O pino guia incisal, ele não está em cima do modelo. Se vocês lembrarem, esse pino guia incisal está no ramo superior, distante à frente deste modelo. Então, devido a essa distância do pino guia incisal à frente do modelo, nós devemos multiplicar esse valor encontrado por 1,5, ou seja, é um valor mais 50% do valor. O valor mais 50% do valor corresponde a uma multiplicação de 1,5 vezes o valor encontrado. Se eu encontrei 2 milímetros vezes 1 vez e meia é igual a 3 milímetros. Essa conta vocês vão fazer para cada paciente. Se vocês encontrarem valores muito grandes, acima, exemplo, de 5, 6 milímetros, ou até em torno de 5 milímetros acima, mostrem a montagem, mostrem a obtenção da relação cêntrica para o professor. Não passem dessa etapa sem checar se a quantificação está correta, se a conta está correta, ou seja, valor obtido entre as duas marcações, a primeira sem a cera, a segunda com a cera, multiplica-se por 1,5, obtém-se um resultado final, neste caso, 3 milímetros. Este resultado final que nós iremos fazer a quantificação no pino guia incisal, ou seja, 3 milímetros. Agora me resta saber, 3 milímetros a mais ou a menos no pino guia incisal? Justamente, é 3 milímetros a mais. Eu quero abrir o ramo superior em relação ao inferior. Então, se eu cheguei à conclusão que eu preciso subir 3 milímetros, porque a compensação deu 3 milímetros, eu vou pegar o ponto zero, contar 1, 2, 3 milímetros acima do ponto zero e montar o articulador com a compensação do pino guia incisal em 3 milímetros. Quando eu removi a cera, esse articulador vai voltar para a posição de paralelismo entre o ramo superior e inferior e voltar para o ponto zero. Essa é uma das formas da gente checar se a sua montagem está correta. Quando você remover a cera, o pino guia incisal vai colocar esse articulador no ponto zero novamente, buscando assim o paralelismo entre o ramo superior e o ramo inferior. Então, obteve-se os 3 milímetros e esses 3 milímetros
são os 3 milímetros que nós iremos compensar em relação ao ponto zero. Vejam nessa imagem. A gente entende que ponto zero é demonstrado pelaquela marcação que dá a volta em todo o pino, nesse caso a seta amarela, conta-se 3 milímetros. 1, 2, 3. 3 milímetros é justamente a seta vermelha. Então, eu vou colocar o meu articulador, o ramo superior, 3 milímetros acima do ponto zero. Eu quero abrir esse articulador. Então, eu subo o ramo superior 3 milímetros e travo o pino guia incisal 3 milímetros acima do ponto zero, garantindo assim o espaço necessário para a cera. Se eu não fizer dessa forma, minha montagem fica errada, porque quando eu tirar a cera, meu articulador vai ficar fechando, ele vai ficar com menos espaço do que o necessário. Se eu já abrir ele pensando na cera, quando eu tirar a cera, ele vai voltar para a posição do paralelismo, ok? Feita a compensação do pino guia incisal, então, em 3 milímetros, nós podemos fazer a montagem do modelo inferior. Para a montagem do modelo inferior, devemos fixar o modelo inferior no modelo superior com auxílio da godiva e alguns bastões. Podemos utilizar, neste caso, está sendo demonstrado com palito de fósforo, mas nós também podemos pegar o abaixador de língua, aquele de madeira, quebrar algumas partes e utilizar a madeira do abaixador de língua como retentor entre o ramo superior e o ramo inferior. Professor, ao invés de utilizarmos a godiva, também podemos utilizar super bonder? Podemos utilizar um bastão de madeira do abaixador de língua nessa região, da base do modelo até a outra base do modelo, e fazer essa fixação com super bonder. Todas as formas de fixação são válidas, desde que este modelo inferior apresente estabilidade. Ele não pode ficar querendo mexer. Se ele mexer 1 milímetro para a esquerda ou 1 milímetro para a direita, você já perdeu a posição correta da relação cêntrica. Então, eu preciso estabilizar o conjunto antes de fazer a montagem. Eu coloco o modelo inferior e travo ele em relação ao superior, juntamente com o jig e com a cera, para fazer o correto dimensionamento da relação cêntrica. Feita a fixação, deve ser feita do lado esquerdo, do lado direito e na região anterior. Feita essa fixação, aí nós vamos passar para a colocação de gesso no modelo inferior. O modelo superior já está montado. Faço a fixação do modelo inferior. O articulador deve estar de cabeça para baixo para a montagem do modelo inferior. Lembrando, antes de colocar o gesso nessa região, você já fez a compensação do pino guia incisal, já fez a calibração da angulação da inclinação da parede, inclinação condilar em 30 graus, já fez a inclinação correta do ângulo de Bennett, já calibrou o ângulo de Bennett em 15 graus, já fez a mensuração e calibração da distância intercondilar quando da obtenção do arco facial. Então, seu articulador já está pronto para receber o gesso. Não tem como eu colocar o gesso e depois organizar o articulador. Primeiro eu organizo todos os ângulos, eu organizo todas as diretrizes do articulador, aí sim eu adiciono o gesso. Se eu não fizer essa fixação do modelo inferior em relação ao modelo superior, na hora que eu colocar o gesso vai pesar esse modelo inferior e vai deslocar. Então, tenham essa fixação do modelo inferior no modelo superior, justamente para quando você colocar o gesso na base do modelo, ele não deslocar. Essa base do modelo tem que ter retenções, ou seja, nós teremos que fazer algumas canaletas de retenção nesse modelo,
E é interessante que esse modelo também esteja hidratado. Hidratado não é só passar embaixo da torneira, é só molhar ele. Você realmente precisa hidratar esse modelo para que o gesso que você coloque na base desse modelo tenha aderência à base desse modelo, porque senão os gessos vão se soltar e você também vai perder a sua montagem em relação cêntrica. Feita então a fixação, coloca-se o gesso nessa região, hidratação do modelo pode ser feito com algodão e, e água nessa região. Posteriormente é colocado o gesso. Para amenizar uma possível distorção, como que é o nosso preconizado? Primeiro, coloca-se o gesso tipo 4, o gesso rosa na parte interna, porque esse gesso rosa tem uma menor distorção. O gesso, durante a fase de cristalização, durante a sua presa, ele sofre uma expansão. Então, se eu colocar todo o gesso de uma vez e um gesso tipo 1 ou tipo 2, eu vou ter uma expansão muito grande desse gesso. E isso pode deformar o posicionamento da minha mandíbula em relação à maxila. Então, nós colocamos primeiro um cone no centro do modelo em direção à placa articular de gesso tipo 4, esperamos a cristalização completa desse gesso, aí sim recobrimos em torno desse gesso tipo 4 com gesso tipo 3, dando assim um acabamento final na nossa montagem, tá? Então, inicialmente colocamos gesso tipo 4, o rosa, e depois vamos colocar o gesso tipo 3. Coloque-se o gesso em posição e executa-se o acabamento. Neste momento, é preciso lembrar que o pino guia incisal está com os 3 milímetros de compensação e este não deve abrir, não deve ter espaço entre o pino guia incisal e a mesa incisal. Estes devem estar no mesmo posicionamento e o pino guia incisal deve estar tocando a mesa incisal. Para garantir este correto posicionamento, podemos utilizar aquela borracha, aquela liguinha amarela que já vem no articulador para garantir com que o pino guia incisal esteja encostando na sua mesa incisal. E mantemos este modelo desta forma até a presa completa. Então, este é o protocolo de como obter a montagem do modelo inferior no articulador em relação cêntrica. Na nossa próxima aula, irei falar mais sobre a manipulação da obtenção da relação cêntrica e dos ajustes necessários no jig para executar a obtenção da relação cêntrica. Mas já posso adiantar, esse jig ele precisa cumprir algumas funções. Quais são as funções do jig? Executar uma desprogramação neuromuscular, auxiliar na movimentação mandibular em direção à relação cêntrica e registrar a relação cêntrica. Então, quais são as três funções do jig? Desprogramação neuromuscular, auxiliar na movimentação em direção à relação cêntrica e registrar a relação cêntrica, ok? Depois disso, fizemos uma placa em cera e essa placa em cera quantificou os espaços obtidos pelo jig. Esses espaços dos dentes posteriores obtidos pelo jig, que foi necessário para fazer uma compensação do pino guia incisal, ou seja, a espessura da cera vezes 1,5. Obteve-se o resultado em milímetros e esse resultado em milímetros, a partir do ponto zero, eu subi o ramo superior justamente para quando nós tirarmos essa cera e o jig, esse modelo voltar ao ponto zero. E a isso chamamos de compensação do pino guia incisal. Então, eu tenho o pino compensado 3 milímetros, sem a cera, vai ficar o espaço do jig e da cera.
Quando eu fizer o engrenamento completo dos dentes, agora em MH, eu já vou ter esse ponto zero no pino guia incisal. Então, uma das formas de conferir se a sua montagem está correta é, depois da montagem, vamos executar a MH, e a MH precisa ser coincidente com o ponto zero. Assim, teremos certeza que você executou os modelos de forma correta, executou o jig de forma correta, o registro em cera em forma correta e fez a compensação do pino guia incisal da forma correta. Então, quando retornarmos em MH, o ponto zero, garantindo o paralelismo entre o ramo superior e inferior, é observado no articulador. Ok? Turma, bons estudos a todos e qualquer dúvida podem nos acionar lá na nossa plataforma virtual de aprendizagem. Muito obrigado.